Amém. Boa noite a todos, boa noite a todas. E como é bom nós estarmos desfrutando da bênção da misericórdia de Deus. E a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Todo dia tem misericórdia. É o que nós ouvimos na palavra de Deus. E essa misericórdia, ela se renova em qualquer tempo, em tempos agradáveis ou desagradáveis. E há um personagem bíblico, um servo do Senhor, um profeta, um homem de Deus real, que viveu no tempo do rei Acabe, lá em Israel, no Reino do Norte. E o Reino do Norte, nessa época, era dirigido por Acabe e por uma esposa que não servia a Deus. Ao contrário, ela perseguia o povo de Deus. E, em determinado momento, houve uma perseguição do profeta de Deus, porque o profeta de Deus, Elias, trouxe o juízo de Deus àquele lugar. Deus mandou que ele avisasse que o Senhor traria sobre Israel um período de desgraça, um período sem água, sem comida. E nesse período ele deu o recado. Ao dar o recado, ele foi perseguido, né? E a partir desse momento, Deus disse a ele: olha, saia, se esconda, vá para Querite, ou seja, vá para um lugar onde tem um riacho e fique lá, porque por um tempo, esse tempo vai se cumprir e eu vou te sustentar naquele lugar. Só que aquele lugar não era um lugar, o melhor lugar do mundo, né? Mas, com certeza, era um lugar onde Deus está. E onde Deus está é o melhor lugar do mundo, porque o nosso Deus é Deus de provisão. É o Deus que dá da sua presença, ele dá da sua palavra, ele dá da sua companhia, e ele dá de tudo que nós precisamos. Porque a palavra de Deus diz isso, né? Ele é o Senhor provedor. Ele é aquele que nos dá tudo o que precisamos para prosseguir. Isso é o nosso Deus Shalom, né? É o Deus da paz, é o Deus que nos sustenta. E Elias, então, ele vai para esse lugar e passa esse tempo. E a misericórdia de Deus estava muito clara, porque Deus diz, ali no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, ele diz para ele: vai-te daqui para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do rio e que tem ordenado aos corvos que ali o sustentem. Veja que ele diz no verso 6, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Então, Elias, que estava fugitivo, preservando a sua vida, ele estava lá no lugar mais improvável, né? Porque se haveria uma seca, se haveria um momento desagradável ali em Israel, ele estaria no lugar onde ninguém estaria. E foi o que Deus fez. Deus mandou corvo entregar carne e pão. O corvo é uma ave, e essa ave come justamente carne, mas também come pão. Essa ave improvável era aquela que levaria para Elias a carne e o pão. Então, Elias estaria ali, ele teria tempo para descansar, para refletir, mas também para ser alimentado. Dali, ele passa por mais uma orientação divina. E Deus diz: olha, agora você vai para Serepta. E em Serepta, ou seja, numa terra estranha, estrangeira. Por quê? Porque naquele momento o ribeiro secou, conforme Deus disse. A promessa, a palavra que Deus disse para Elias entregar, ela se cumpriu. Então, se Elias ficasse naquele lugar, ele também sofreria as consequências dessa palavra. E Deus leva, então, Elias para Serepta, para a Fenícia, outro país. Ele vai andar, vai caminhar e vai chegar numa terra estranha. E nessa terra estranha há uma mulher. E as coisas na Fenícia também não estavam
sendo as melhores, né? Ele chega num lugar onde há uma mulher na porta da cidade, na entrada da cidade, e essa mulher ela é viúva, ela tem um filho, portanto, ele é órfão, e ela está ali justamente pegando galhos para fazer a sua comida, para ir cozinhar. E Elias pede para ela: você pode me dar água? E essa mulher o reconhece como um profeta e ela diz: olha, está aqui a água, né? Ela entrega a água, dá uma vasilha de água para ele. Ela vai buscar e entrega. E quando ela volta e entrega, agora Elias diz para ela: agora eu gostaria que você fizesse, que você me desse de comer. E ela então avisa: olha, ela diz a seguinte palavra: vive o Senhor teu Deus. Ela saúda o Deus de Elias, porque ela percebe, né, que ele vem de outro lugar e que ele é um profeta. Mas eu não tenho, eu só tenho aqui ó, um pouco de farinha, só tenho um pouco de azeite, e o que eu vou fazer é dar um pouco para mim, para o meu filho, e depois morrer, ou seja, não tem nem expectativa. O que eu tenho é só para mim e sem expectativa. Mas o profeta de Deus, o homem de Deus, num lugar estranho, ele está debaixo da misericórdia de Deus. Mesmo que ele vá para outro lugar, a misericórdia, ela está conosco, não só no lugar onde nós estamos. A misericórdia está conosco todos os dias, porque o nosso Deus, ele está em todos os lugares nos enxergando. A Bíblia diz que Deus olha sobre toda a terra. Deus não tem dificuldade em nos achar. Nós não precisamos estar só no templo, na igreja. Nós podemos estar onde estivermos. O nosso Deus, ele nos percebe, nos acolhe. E ali, naquele lugar, ele, como homem de Deus, ele disse, olha, tudo bem, faz assim, mas primeiro você faz o bolo para mim. Depois você faz o que você planejou, na sua porção para você e para o seu filho. Mas eu quero te dizer, e ali naquela hora, aquele homem que vive da misericórdia de Deus, ele com a autoridade da palavra de Deus, ele diz que não faltará na casa dela. Ele diz assim no verso 14 do capítulo 17 de 1 Reis: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Veja, aquela mulher, ela não tinha nada para oferecer, ela não tinha nem expectativa, ela falou isso para ele. Mas ela serviu ao profeta. E ao servir ao profeta, que é homem de Deus, ela serve a Deus, porque o profeta Elias, ele é homem de Deus. Portanto, a presença de Deus existe. E se a presença de Deus existe, ela não está servindo a pessoas, ela está servindo a Deus. E quem serve a Deus, Deus não deixa passar em branco, Deus é fiel, ele tem palavra, ele cuida. E na regra de Deus, o órfão e a viúva têm prioridade. A regra de Deus, o homem, a mulher viúva e órfão, e a criança, o filho dela órfão, eles são alvos do amor de Deus. Na regra de Deus é assim. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 22, no verso 21, 22 e 23, vai dizer que tanto Elias era alvo de Deus, era responsabilidade de Deus, Deus tinha cuidado, assim como Deus tinha cuidado com o órfão e a viúva. Que interessante, né? Deus une os dois que necessitam da misericórdia de Deus, tanto o profeta, porque ele agora é estrangeiro nessa terra onde ele está, ele precisa de proteção, mas também a viúva, que é da terra, e o órfão, que é da terra. Ou seja, o nosso Deus, ele é fiel em qualquer terra. Ele se mantém e ele não muda a sua regra. E ele tem cuidado até com quem não o conhece. Isso é misericórdia, não é? Porque a gente pode entender assim: eu reconheço Deus, Deus olha para mim, então ele cuida de mim. Mas e quando eu não conheço Deus ainda?
Deus se revela, Deus se mostra. E foi isso que Deus fez. Deus se mostrou para essa moça, Deus se mostrou para essa criança. Então, diz assim a regra de Deus: o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros foste na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfãos afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Então Deus olha e vê se o órfão e a viúva está em aflição. E Deus olha e vê se o estrangeiro está sendo oprimido. E, nesse caso, nós temos essas duas figuras. Elias como um estrangeiro lá na Fenícia, e agora a gente tem essa viúva e esse órfão, que estão sendo vistos, estão aproximados. Era tão pouco que aquela mulher tinha, né? Ela ofereceu água e ofereceu pão, e recebeu de Deus a provisão durante toda a crise que o próprio Deus enviou para aquela terra. Mas agora, o homem de Deus, que precisava ser suprido, precisava ser mantido vivo com toda aquela crise, ele tem a oferecer. Ele tem a oferecer a promessa de Deus para ela, a segurança de Deus para ela, enquanto não existisse chuva. Ele tinha fome, mas ela tinha o que dar de comer. Pouco, mas o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Tudo aquilo que a gente entrega para o Senhor, que mesmo que pareça pouco, o nosso Deus, ele sabe dar conta, porque ele é o nosso Deus. Ele é o Senhor, o nosso Senhor provedor. Ele sabe multiplicar. Ele é o Deus que dá o pão da vida. Ele deu Jesus. E quando Jesus esteve na terra, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Significa, eu sou o sustento. Quantas vezes a gente não precisa de comida, a gente não precisa, né, de abrigo, mas a gente está precisando de coisas essenciais, como um abraço, como uma palavra amorosa. Mas o nosso Deus, ele enxerga a nossa carência. E ele enxergou a carência também do profeta. O profeta, ele estava nessa terra estrangeira para ver a ação de Deus, aguardando o momento de retornar e trazer de novo aquela palavra, aquela oração de que a terra prosperaria. Porque o juízo de Deus, ele tem um tempo. Nosso Deus não é um Deus apenas destruidor, não, ele é um Deus disciplinador. Então, tudo tem um tempo. E esse tempo de voltar à normalidade existiria. Então, o profeta precisa ser protegido, acolhido, e Deus acolhe junto com esta mulher. Essa mulher faz o pão, essa mulher faz o bolo, o alimento está garantido. E tudo parece que está sob controle. E a gente pensa, agora a situação está resolvida, na hora certa o profeta retorna. Mas pior fica a situação lá na casa da viúva. E o filho dela morre. E quando o filho dela morre, ela não compreende se ela está com o homem de Deus, se ele veio, né? E a palavra dele era de sustento. E diz a Bíblia que assim se cumpriu. Né? Se a gente observar no verso 16, diz que a farinha não se acabou da botija do azeite, não faltou, conforme a palavra de Deus disse. Então, se cumpriu, ela estava vendo. Mas por que o filho dela morreu? E a gente sabe, né, que perda, dores, faz a gente dizer até besteira, né? Faz a gente ter reflexões imaturas. E aquela mulher faz exatamente isso. Ela perde o controle nessa hora. No verso 18, ela diz assim: vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Ou seja, eu te hospedei aqui para que você, de alguma forma, permitisse a morte do meu filho? E então, o profeta Elias, que está naquele lugar, ele toma providência, ele pega o menino, leva para o quarto, aquece o corpo daquele menino, né, com o seu próprio corpo, e agora sim, ele ora e clama ao Senhor.
Então, ela não tinha mais nada, porque o filho é exatamente o sustento, é a esperança. Em dias de família reduzida, quando se perde o último parente, dá um desespero, né? E para essa mulher, para essa cultura, essa mulher perde a segurança, ou seja, não tem quem trabalhe por ela nessa cultura, porque as mulheres são desprezadas. Parece, então, que ela perdeu tudo, mas o profeta pede o tudo dela, pede o corpo do filho morto. Foi isso que o profeta pediu, sabe? Tem coisas que a gente pensa que já se acabou, tem coisas que a gente pensa que não tem mais saída. Mas quando a gente entrega este desespero, esse nada, esse vazio, né? Essa falta de esperança, até isso, quando a gente entrega para Deus, Deus recebe. Às vezes a gente só tem dor, né? Só tem depressão, mas se a gente entregar isso para Deus, Ele sabe tornar vida, esperança e solução. E Ele, então, toma providência. Mas Ele não tomou por conta própria, Ele precisou agir. Ele fez o que Ele podia, Ele tomou nas mãos. Mas ele levou o problema para Deus. Diz a Bíblia que Ele orou. E Ele pediu a Deus, no verso 21, rogo-te que te torne a alma desse menino para entrar nele, ou seja, o corpo dele, que ele viva, que ele ressuscite. A Bíblia inteira, até esse ponto, nunca mencionou ressurreição, porque nós estamos no começo da Bíblia e o livro de Reis é bem no princípio. Então, até então, não havia nenhum relato de ressurreição. E era a primeira vez que um milagre inédito ia acontecer, tanto para Elias quanto para essa mulher. Para a viúva, ela nunca tinha visto nem ele. Mas Elias não precisava ter visto nada de diferente. Ele precisava era conhecer o amor de Deus e a misericórdia de Deus. E isso o próprio Elias conhece. Ele sabe do amor, da graça, ele sabe que ele é alvo do cuidado de Deus, porque ele é homem de Deus, ele está em terra estranha, ele é estrangeiro, ele naquele lugar onde ele está. Mas ela também é alvo de Deus. E ele ora e pede a Deus, e Deus honra. Aquele menino ressuscita. Agora, essa viúva, quando vê a misericórdia de Deus, ela toma uma posição diferente. Ela diz aqui no verso 24, né? Então, nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quando ela se depara com aquele milagre, ela se dá conta de que realmente a palavra de Deus está na boca de Elias. Deus trouxe à vida aquele menino. Então, muitas vezes a gente tem a oportunidade de estar perto da situação, do caos, e de fazer o mínimo, que para nós é mínimo, que é apenas tomar o morto, ou seja, que é apenas cuidar daquilo que não tem saída, que é compartilhar da dor em oração. E a gente pensa que é tão pouco, né? Mas para Deus o pouco é muito. Tem até uma música que diz: o muito sem Deus é pouco demais, mas o pouco com ele muito se faz. Elias levou para ela a esperança. Aquela mulher, quando deu um copo de água, quando dividiu o pouco do que ela tinha sem expectativa, ela estava hospedando nada mais, nada menos do que o Deus na casa dela, o homem de Deus, a pessoa de Deus, o milagre de Deus que ela ia precisar adiante, não naquele momento. Mas a misericordiosa atitude dela abriu espaço para que permanecesse perto dela a saída na hora que ela precisasse. E a Bíblia diz isso, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, no verso 1, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias a acharás. Significa abre espaço da misericórdia na sua vida, porque adiante você pode precisar dela. E se a gente pensa bem,
Quando a gente lança o pão sobre as águas, né? O que tem nas águas? Tem peixinhos, né? Então, quando a gente precisar, não virá só o pão, virá o peixe também, né? Porque nas águas tem peixe. E quando a gente lança a nossa expectativa nas águas da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem esse simbolismo, água. Jesus disse, eu sou a água da vida, ou seja, a palavra de Deus na terra. Então, quando a gente lança a nossa expectativa, o nosso sustento, a nossa carência nas águas da promessa de Deus, você pode ter certeza, Deus agirá. E a promessa de Deus aqui na palavra dele diz que ele cuida, ele tem responsabilidade com as viúvas e com os órfãos, que ele tem responsabilidade com os estrangeiros, que ele tem responsabilidade com todo aquele que confessa o nome dele e que se coloca na posição de filho dele. Olha que diferença, não é? Vale a pena a gente investir a nossa vida em Deus, mas esse investimento não vem por decisão pura e simples racional. Ela vem por uma decisão de confiança, de fé, de humilhação, de confiar que só Deus pode. É uma relação de dependência. Portanto, não cabe arrogância, nem vaidade, nem esforço próprio. Cabe, sim, um coração aberto para que o Senhor entre e faça da sua vontade. Cabe, sim, reconhecimento que a misericórdia de Deus já mandou Jesus para nos salvar no tempo em que nós estamos vivendo. Porque esse tempo aqui, de Elias e da viúva, são muitos anos antes de Jesus vir. Mas, voltando à história, aquela mulher, ela se abriu, né, para dizer que ela não estava entendendo por que o filho dela morreu. Será que o profeta entrou ali e, quando ele entrou, trouxe a morte? Aquele profeta era homem de Deus. De onde o homem de Deus, a mulher de Deus está, a vida, a esperança. Eu e você temos essa oportunidade. De onde nós estivermos, também dividirmos a misericórdia de Deus, que derramou sobre a minha vida, sobre a sua vida, com outros. Portanto, quando nós entregamos aquilo que a gente não tem capacidade, não enxerga a Deus, a gente faz muito. É só a gente se lembrar do que aconteceu com Abraão. Abraão, ele ofereceu o filho dele a Deus. E o que Deus fez? Deus trouxe o cordeiro em substituição. Não foi? Não foi necessário nenhum sacrifício físico, não foi necessário morte, porque o Senhor tinha o cordeiro preparado. Assim também, se você se lembrar, Deus, quando levou Moisés para o deserto, parecia um tempo, né? Um tempo de afastamento, mas era um tempo de proximidade de Moisés com Deus, de conhecer as suas maravilhas. E, por outro lado, a gente pode se lembrar de alguém numa grande desgraça. A Bíblia fala de Jó, um homem que perdeu tudo, família, filhos, bens, até os amigos andaram pensando mal de Jó. Mas o Senhor era com ele. E Deus com ele diz que Deus o abençoou profundamente, não é? Pela sua fidelidade, por ele ter se mantido crendo que o Redentor dele vivia e, por fim, se levantaria. E Deus se levantou. Deus honrou a vida dele. Então, tudo que a gente entrega a Deus nunca volta para nós igual, volta melhor. Lança o seu pão sobre as águas, né? Porque quando você procurar, ele estará lá. E, por minha conta, eu digo aqui, não só ele, né, estará lá, mas os peixinhos, né? O ambiente do Senhor é lugar de multiplicação. Se você pensar bem, onde Jesus andava, Jesus pregava a palavra, mas curas aconteciam, libertações aconteciam. Jesus veio ao mundo para morrer por meu pecado, pelo seu pecado, e ressuscitar, né? E nos dando esse perdão, fazendo com que a gente não tenha mais nenhuma dificuldade entre nós e Deus. Essa é a missão de Jesus. Mas ele não trouxe só salvação para o dia que nós passarmos da terra para a morte. Ele já começa a agir aqui. No período que ele esteve na terra, ele deixou sobre nós a possibilidade de sermos curados, de sermos libertos, deixou o Espírito Santo dele, deixou os dons,
para que nós tivéssemos intimidade e pudéssemos servi-lo melhor. Olha que Deus misericordioso. Ele olhou a miséria do nosso coração e multiplicou em bênção e graça. Essa é a atitude do Deus a quem servimos. Essa é a atitude do nosso Senhor quando Ele nos vê, ainda que em terra estranha. Eu não sei se hoje você está entrando pelo aeroporto, saindo do Brasil, indo para outro estado, eu não sei qual é a sua circunstância, mas eu sei que onde você for, a bênção do Senhor está. E a bênção é a presença dEle. E essa presença dEle é se crermos com o coração, diz a palavra de Deus. Então, o maior milagre que estava acontecendo na vida e na casa dessa viúva era a ressurreição do filho dela. Ela estava diante de um momento inusitado, mas o compromisso de Deus que está expresso na palavra de Deus, ele se faz hoje comigo e com você, porque ele diz que todo aquele que crê que Jesus é Senhor e com a sua boca confessar, será salvo. Então, o compromisso de Deus, hoje na face da terra, está em reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador. Ele é o Senhor que nos toma, Ele é o Senhor que nos guarda, Ele é o Senhor que nos protege, Ele é o Senhor que faz a diferença. Então, eu quero lembrar com você etapas dessa história. Diz, então, que essa mulher ela discerniu, né, que esse homem era um profeta e, por isso, ela abriu espaço. Mas também o profeta, ele discerniu, ele percebeu que era a hora de orar por ela, na necessidade dela. Veja, a dificuldade de um e a dificuldade do outro não impediu que eles se abençoassem, né? Que um fosse uma bênção na vida do outro. Ela pôde ajudá-lo no seu sustento e ele pôde ser instrumento para que o filho dela ressuscitasse. Deus é assim. Essa mulher sabia cozinhar e ele sabia ter fé. Ele conhecia o Deus que precisava agir na vida daquela mulher. Ele precisava prosseguir para uma missão, porque depois de um tempo ele voltaria para Samaria como voltou, o profeta. Mas essa mulher precisava ter esperança para prosseguir, para criar o filho dela, para caminhar na vida dela. Algumas vezes Deus faz assim, né? A gente encontra pessoas, situações em que parece que estamos no mesmo barco, e estamos. Mas se Jesus estiver no barco, tudo vai muito bem. Essa é a questão. Então, hoje, também você pode estar encontrando alguém na sua viagem, na poltrona do lado, né? Mas para onde é que nós estamos prosseguindo na nossa vida com Deus? Onde é que nós estamos colocando a nossa esperança? Onde é que nós estamos com os olhos postos e sabendo no que vai dar? A gente está vivendo um momento difícil na Terra, que é a pandemia, em que muita gente está com pouca esperança e também sem muita visibilidade de como é que isso vai se resolver. Mas uma coisa é certa, a misericórdia de Deus, ela não diminuiu, ela não voltou atrás. A misericórdia de Deus, ela continua disponível na pessoa de Jesus Cristo. Então, o que é que nós precisamos para prosseguir? A palavra de Deus é muito clara, precisamos de fé em Jesus Cristo para prosseguir dias na terra, honrando, agradecendo ao Senhor Deus e vendo as maravilhas necessárias para a minha vida e para você. E que o nome de Deus seja glorificado nesse dia, nessa noite, na sua vida. Que você não desfrute apenas de coisas passageiras, né? Como aquele profeta desfrutou do pão e da água. Mas muitas vezes isso é necessário para que a gente prossiga. Mas que a gente faça também como essa mulher, que a gente desfrute da ressurreição, da esperança, de coisas que a gente já não imagina que existe. Pois eu quero te dizer que Deus existe, Ele é real, e Ele é vida, e Ele é capaz de fazer diferença quando nós nos abrirmos como essa mulher se abriu. Que o seu coração se abra e que você desfrute da presença de Deus hoje,
na sua vida, chamando por Jesus, Senhor e Salvador, rendendo o seu coração humildemente, deixando que Ele traga a vida na pessoa de Jesus Cristo, na presença do Espírito Santo na sua vida. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar, bendizer o teu nome, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, sempre, o Senhor não mudou. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deixou a experiência de Elias e dessa viúva da cidade de Serepta com seu filho, para que nós nos lembremos que nós somos humanos, que precisamos uns dos outros e que o Senhor fala conosco, ainda que pareça que um não pode ajudar o outro, mas o Senhor é Deus multiplicador, o Senhor é Deus que ajusta as nossas carências e se revela. Muito obrigada, Senhor, porque nessa noite, nesse dia, o nosso ouvinte está ouvindo que há esperança, porque Jesus Cristo já veio, Jesus Cristo já morreu por nós e ressuscitou, nos dando esperança. Obrigada, Senhor, porque a pandemia não é nada demais. A pandemia tem solução para os olhos de Deus. Por isso eu quero te agradecer. Que nós possamos, Senhor, ser como essa mulher, ainda que nos desesperemos em algum momento, que nós possamos encontrar claramente a tua declaração na nossa vida. Que as palavras que nós dissemos hoje aqui possam ecoar no ouvido e na mente daquele que nos escuta. Que no nome de Jesus, o Senhor tem muito mais do que coisas passageiras. O Senhor tem vida, o Senhor tem esperança e uma vida que começa aqui e que é eterna contigo. Eu quero te louvar e te agradecer, porque no meio desse caminho o Senhor tem cura, tem milagre, tem libertação, e nos surpreende. E eu quero te louvar, Senhor, pelo Deus surpreendente, o Deus de misericórdia, o Deus que nos faz prosseguir quando estamos com vontade de desistir. Senhor, essa viúva estava achando que nem mais expectativa tinha, mas o Senhor é o Deus de todas as expectativas. E eu quero te pedir que se hoje alguém está ouvindo essa palavra e perdeu a expectativa de vida, se perdeu, Senhor, a visibilidade, ou até já está enxergando a finitude, que no nome de Jesus, que o teu poder, que o teu toque, a tua ação hoje faça diferença na vida dessa pessoa, ressuscitando nela o prazer, a alegria de viver, que as boas notícias comecem a chegar e que ela se aproprie da pessoa de Jesus Cristo, que faz a diferença. Por isso eu quero te pedir, Senhor, muda hoje o interior, a expectativa dessa pessoa, que ela consiga abrir a palavra, abrir a Bíblia e te conhecer mais. É no nome de Jesus que eu te peço, que ela alcance aquilo que é necessário para prosseguir, que ela alcance o sustento, o pão, a água da vida, que é Jesus. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos trouxe, nos deu oportunidade de enxergarmos a tua palavra e compreendermos que Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. E quando partirmos dessa terra, o Senhor nos espera, mas partiremos só segundo o teu propósito. Muito obrigada, porque o Senhor tem propósito para nós na terra. É no nome exclusivo de Jesus que eu te peço, Senhor, que o nosso dia, que a nossa noite, que a nossa tarde, que ela seja abençoada renovadamente pelas tuas misericórdias. Assim nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém.